Quero saudar você que se predispôs a estar na casa do Senhor nesse domingo ensolarado para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Ele é digno, Ele tem nos dado o fôlego de vida, Ele tem nos guardado, nos protegido, Ele tem nos livrado do mal, tem restaurado as nossas forças, as nossas energias. Segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia, nós podemos proclamar o seu nome. Não é algo que provém de mim, não é algo que provém de você, mas é algo implantado pelo próprio Deus. E nós somos gratos a Deus por isso. Queremos nesta manhã consagrar ao Senhor também, Pai, esta palavra que nós vamos proclamar. Nós precisamos conhecer mais do Senhor. Não há como nós vivermos nesta terra sem o conhecimento do Senhor. Pedimos a Ti, Pai querido, que nesta manhã o Senhor nos ilumine e nos dê graça. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na reta final do nosso estudo, do nosso livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguns meses já caminhando nessa trilha. Tem sido muito edificante para mim, creio que para os irmãos também. Comece a orar para que o Senhor possa dar direção para o próximo tema, que vai ser ou na semana que vem ou na próxima. Eu tenho pensado em a gente estudar um livro de algum profeta menor, um Ageu, um Amós, alguma coisa desse tipo. Mas eu ainda não tenho a decisão ainda, então vou estar orando. Amém? Nós estamos tratando, nesse primeiro período, dentro do livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, sobre o tema Cristo é tudo. Nós já estamos caminhando também algumas semanas em cima desse texto. E na semana passada, como de nosso costume, nós fazemos um breve resumo. E nós tratamos na semana passada falando que Cristo ele é tudo, também no que tange a nossa esperança, no que tange a nosso consolo, seja dado nos tempos presentes, seja dado nos momentos por vir, nos momentos futuros. Poucos homens e mulheres podem ser encontrados que não embalem alguma esperança no que se concerne às suas almas. Normalmente as pessoas têm algum tipo de expectativa, algum tipo de pensamento, de desejo, independente do seu grau de espiritualidade. Mas a grande maioria dessas esperanças são, na verdade, vãs fantasias. As pessoas não conhecem o terreno que elas caminham, elas não conhecem o Deus que elas professam, e elas nutrem em seu coração algo que não provém de Deus. E você alimentar o seu coração de algo que é impossível de acontecer, nada mais é do que perca de tempo. E as pessoas elas perdem muito tempo. As igrejas perdem muito tempo. Quando eu vejo alguns tipos de movimentos nas igrejas, movimentos que eu participei, inclusive eu e Rosângela, eu fico olhando e fico pensando assim, de onde saiu isso? De onde saiu esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia? Semana passada eu estava vendo uma pessoa, um pastor, ele colocou um moinho, aqueles moinhozinhos de café, aqueles pequenininhos de carne, no altar. E aí a pessoa ela colocava lá uns negócios lá, e a pessoa que queria que fossem moídos os seus problemas, ela colocava naquele moinho e ficava rodando aquele moinho, e a pessoa vai dando glória a Deus achando que os problemas dela vão sendo moídos porque o moinho estava moindo. E eu fico imaginando a que grau chega pessoas para pensar em coisas como essa, e você se desvincula do pensamento que são pessoas ignorantes. São pessoas que são advogados, são pessoas que são médicos, desembargadores, que acreditam nessas coisas. Algo que aconteceu também no início do Império Brasileiro, em que quando aquele movimento da afro começou a se proliferar dentro das senzalas, as pessoas que eram de castas mais altas, sejam empresários, sejam da família real, eles queriam participar daquilo, mas não podiam participar para não entrar na senzala, então eles criam o movimento da mesa branca, mas para fazer as mesmas coisas. Então, as nossas esperanças, elas têm que ser pautadas única e exclusivamente na palavra de Deus, que é o único alicerce sólido ao qual nós podemos colocar a nossa esperança.
é a qual nós não vamos nos decepcionar, porque o Senhor, Ele não nos decepciona. Nenhum ser humano, exceto os reais filhos de Deus, eles vão até as últimas consequências. Em que aspecto? No aspecto de você se dedicar a algo que muitas vezes é contrário ao mundo, em que o mundo fala, esse caminho é errado, e você fala, não, esse caminho é certo, e você continua nesse caminho, mesmo que o fim deste caminho seja a morte. E nós, quando oramos pela igreja perseguida, nós temos esse pensamento. Quando eu penso, por exemplo, na ida do irmão Paulo lá para a região dele, para abrir uma igreja lá, eu tenho esse tipo de pensamento, em que se a pessoa ela não tiver a perseverança do Senhor, ela sucumbe e cai e não levanta mais. Isso se deve a obras missionárias como a qualquer outro assunto. Qual é a esperança do crente? A nossa esperança é Cristo. Por isso que Ele é tudo. É a esperança que um dia Ele irá voltar e vai nos resgatar. Se nós tivermos morrido, Ele vai nos ressuscitar. E haverá um tempo na presença dEle, um tempo de eternidade em que não teremos sofrimentos, não teremos pranto, ranger de dentes, mas nós estaremos na presença do Todo-Poderoso Deus. Por que o crente se mostra paciente? Por que você não sucumbe às lutas e dificuldades que são impostas a você? Eu conheço um pouquinho da luta de vocês. A irmã dos Reis, ela passou 2 semanas, não é porque ela estava viajando, e não é porque ela estava... ela estava enferma. Nós oramos por ela aqui na igreja. E cada um tem a sua particularidade de dificuldade. Mas por que a gente continua? Será que é porque nós nos dedicamos? Será porque nós temos pessoas que nos empurram? Na verdade, a nossa perseverança não procede de nós. A nossa perseverança, ela procede do próprio Deus. Há um conceito que chama-se perseverança dos santos e é dado a todos aqueles que são filhos e filhas de Deus. Cristo, Ele é tudo na justificação, Ele é tudo na santificação, Ele é tudo no consolo e também Ele é tudo na minha esperança e na sua esperança. Cristo também é tudo no céu. Cristo será tudo no céu. Quando você lê Apocalipse, mesmo sem muito conhecimento, e você vê a ilustração daquela cidade quadrangular descendo dos céus, que é a forma de quadrado descendo dos céus como uma noiva ataviada, ele está falando da figura de Cristo, que vem buscar a sua noiva. É onde nós vamos habitar. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver a ilustração de que não haverá luz, não vai ter sebe, não vai ter a luz solar, porque o Cristo, Ele é a nossa luz. Nós não teremos sede, porque Ele é o rio que vai fluir por toda a cidade. Você não vai precisar se preocupar se tem vírus, se tem nada. Você vai poder colocar sua mãozinha lá e tomar aquela água da vida. E você vai poder comungar com Ele toda a eternidade. Que lindo e maravilhoso, não é? Cristo será tudo no céu. E a respeito desse assunto, me falta tempo. Porque seria pouco uma eternidade ou 2 para a gente tratar todos os dias a respeito de como vai ser lá nos céus com o nosso Senhor. Não tenho como descrever coisas invisíveis, porque é desconhecido para mim também. A Bíblia não relata isso. Só fala que o que não é como é que é? O que o olho o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem o que nós possamos pensar ou imaginar vai chegar nem perto do que o Senhor tem preparado para aqueles que são dele. E esse versículo é para mim e para você. Amém? Você imagina o próprio Deus, o próprio Rei dos Reis, ele vou escrever um versículo para o Gabriel e o Rafael. Eu vou escrever um versículo especialmente para os reis. Eu tenho algo preparado muito melhor. Muito melhor. Da mesma forma que o altar do templo de Salomão, Cristo ressurreto, será a figura central no céu. O altar do templo era a figura central. Aquele altar
Salomão causava espanto a todos os que contemplavam quando entravam pelas portas do templo. As pessoas olhavam e... A mesma coisa é quando nós entrarmos pelos portões celestiais e nós dermos de cara com o nosso Deus e... É mais do que eu esperava. É mais do que eu esperava. Por semelhante modo, o resplendor de Jesus ofuscará os olhos de todos quantos chegarem à glória celeste. Apocalipse. Abra aí, por gentileza. Nós vamos ler alguns textos de Apocalipse. Quero que você mantenha aberto. Quero pedir para a Rayane, lendo Apocalipse 5, verso 6. Por gentileza. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos está a figura de Cristo. Cristo. Apocalipse 21, 23. Felipe, nós temos muitos textos, eu vou seguir uma sequência. Apocalipse 21, verso 23. 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Figura de Cristo iluminando, mas não vai ser uma luz que vai te arder os olhos, vai te machucar, porque se você olhar diretamente para o sol por muito tempo, você pode desenvolver até alguma patologia nos seus olhos. Mas aquela claridade é uma claridade que não vai ofuscar os nossos olhos, mas nós vamos estar felizes de estar naquele lugar. O louvor prestado ao Senhor Jesus será um cântico eterno de todos os habitantes do céu. Titia, não vai faltar fôlego, não vai faltar poder de voz. Nós vamos ter as nossas vozes entoadas por um diapasão divino e nós vamos poder louvar ao Senhor com alegria. Edilene, Apocalipse capítulo 5, verso 12 e 13. Apocalipse 5, versos 12 e 13, verso 11, 12 e 13, por gentileza. 11, 12, 13. Por gentileza. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a glória, e a honra, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Vamos ensaiar? Para a gente chegar lá mais afinado? Tá? Repete comigo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro Que foi morto. que foi morto, De receber o poder. de receber o poder, E riqueza. E sabedoria. E força. E honra. E glória. E louvor. Aquele que está sentado no trono. aquele que está sentado no trono, E ao Cordeiro. e ao Cordeiro, Seja o louvor. E a honra. E a glória. E o domínio. Pelos séculos dos séculos. Amém. Está aprovado. Amém? Pode subir, hein? Pode subir. Pode subir. Bendito é esse pensamento. Desculpa. O serviço prestado ao Senhor Jesus será a eterna ocupação de todos os residentes do céu. Não vai precisar advogar lá no céu, Chile. Vai ficar desempregado. Vai ficar desempregado. Hein? Felipe, não precisa mais
sair na noite e nem ficar procurando nenhum tipo de renda, nada. Não vai sentir nem mais dor nas costas, nem precisar. Não tem mais dor nas costas, não tem escola, não tem mais escola, entendeu? Não tem mais cursos, não há necessidade, tá? Nem canhão, nem fuzil. Nada. Apocalipse 7,15. Aleluia. Andréia, por gentileza. Glória a Deus. 7,15 nos diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Está diferente. 7,15, pela minha. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nós não teremos uma ocupação secular nem financeira, mas nós estaremos o tempo inteiro à disposição do nosso Deus. Entenda que esse é um assunto de escatologia, mas e é bem vasto, né? Porque nós temos que tem muitas muitas pressuposições. Mas nós não estaremos sentados na mesa comendo, sentado na graminha. Não, nós vamos ter uma ocupação divina na novo céu e na nova terra. Nós teremos ocupações diferentes, tá? Não haverá cansaço, não haverá indisposição nem procrastinação. Nós vamos fazer tudo de uma maneira perfeita para o nosso Deus. Bendito é esse pensamento de que haveremos... Desculpa, Edilene, eu interrompo. Nem um brigadeiro. Nada de lixo. Nada de lixo que possa gerar diabetes, nada de lixo que possa levar a hipertensão e nenhuma sorte, tá? Nenhuma sorte de alimento como esse. Bendito é esse pensamento de que haveremos finalmente de servi-lo sem a mínima distração. Eu não falei hoje de manhã porque eu esqueci, mas o celular tem que ser desligado assim que começa o culto. Não é momento. Eu não falei no começo isso para não constranger, mas se você chegar atrasado, não cumprimente ninguém. Sente no seu banco, porque quando você chegou aqui, o Senhor já estava. Não tem que me justificar nada, é você com o Senhor. Você chegue antes, 5 minutos, para que você possa cumprimentar as pessoas. Você chegar depois e no meio do louvor, no meio da oração, você sair beijando todo mundo, pode ser socialmente educado, mas espiritualmente é um desrespeito em relação ao Senhor. Então eu peço que você vigie. Amém? Amém. Bendito é esse pensamento que haveremos finalmente de servi-lo sem a mínima distração, que haveremos de trabalhar para ele sem o mínimo cansaço. A presença de Cristo em pessoa será a nossa alegria eterna, a alegria de todos quantos estiverem habitando no céu. Se você estiver no céu com o Senhor, ou na glória eterna, vai ser a sua alegria. Tem uma palavra que parece um palavrão que chama hedonismo, que quer dizer busca da felicidade, que é o que o ser humano busca hoje. É a possibilidade de nós sermos cristãos e buscarmos felicidade apenas em Cristo. Aleluia. A nossa felicidade é em Cristo, através das coisas que Ele proporciona. Se eu buscar ser feliz com a Rosângela no meu casamento, sem Cristo, negativo. Os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ansiedades vão massacrar ela. Agora, se eu desejar conviver com a Rosângela, para a glória do Senhor, com Cristo no barco, com Cristo nos abençoando, em que eu possa viver para glorificar a Deus através do meu relacionamento com ela, eu serei feliz. Amém. Nós estamos vendo nos dias de hoje os relacionamentos, sejam no âmbito familiar, de qualquer ordem ou espécie, eles totalmente fragmentados, porque as pessoas elas não têm Cristo. A Shirley trabalha com vara de família, com uma série de coisas dentro dessa área. Conversa um pouquinho com ela, que ela vai falar para você como está o relacionamento das pessoas, como está a situação fora
dessa redoma que a gente vive de vida, entendeu? Ela vai falar um pouquinho para você do que acontece. E pela graça e misericórdia do Senhor, ela tem sido um instrumento do Senhor. Você está expulsando o negócio, está chamando a atenção. Quero falar! Eu sei. A guerra dos mosquitos. Lá não vai ter, entendeu? Pode falar um pouco de Cristo dentro dessas vidas, que é isso que nós temos que fazer. Contemplaremos a sua face e ouviremos a sua voz e falaremos com ele como um amigo fala com outro amigo. Apocalipse 22:4, Nicolas, por gentileza. 3 e 4, por gentileza. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Nós vamos poder falar com o Senhor. Jesus, posso conversar com o Senhor? Claro, meu filho. Claro, minha filha. Aleluia. Vamos sentar aqui debaixo dessa árvore? Vamos conversar um pouco. Glória a Deus. Jesus, quanto tempo o Senhor tem para mim? Porque comigo é 1 hora, né? 1h30. Jesus, quanto tempo? Não, filho. Vamos sentar aqui. Vamos ficar conversando aqui enquanto você precisar falar comigo. Não tem tempo marcado. Não tem tempo marcado. A sua presença, ela satisfará todas as nossas necessidades. Você não vai querer brigadeiro com o Senhor, querida. Não vai querer brigadeiro. Vai esquecer. Não. Se você comer bastante aqui, a sua diabetes atacar e você morrer por causa disso é pecado. E você pode acordar, Você pode acordar perante Satanás, junto com ele lá no fogo do inferno, porque você está tentando o Senhor. Então você vigia na sua saúde. Tá? A sua presença satisfará todas as nossas necessidades. Salmos 17:15. Shirley, por gentileza. Salmos 17:15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Quando você falecer aqui, você vai abrir os olhos lá, perante Ele. Se você se o Senhor ele vier te resgatar, você já vai encontrar Ele nos céus. E entenda que você não vai sentir necessidade de mais nada. Nada. Você vai ser satisfeito. A situação ela vai ser de plenitude. Amém. Plenitude. Você não vai sentir fome, sede, tristeza, nada. Ele vai ser suficiente para você. É como, de certo modo, bem grotescamente falando, quando uma criança ela recebe um presente de algo que ela está querendo muito. Naquele momento, parece que some tudo. Aquilo é o foco. Depois perde interesse. Mas naquele momento, grande alegria. Grande alegria. Quão doce e glorioso lar será o céu para aqueles que tiverem amado ao Senhor Jesus Cristo com toda sinceridade. Apenas para aqueles que tiverem amado o Senhor com toda sinceridade. Aqui nesse mundo vivemos pela fé nele e encontramos a paz, embora não o vejamos. Ali o veremos face a face e descobriremos a totalidade do seu amor. Infelizmente, porém, quão pouco preparados para o céu estão muitos que dizem: eu sou cristão. Ontem, lá na inauguração da igreja do irmão Paulo, um dos pastores falou bastante sobre isso. Eu digo que eu vou, mas será que está preparado? Se você quiser fazer qualquer prova de concurso, OAB, qualquer coisa, se você não estiver preparado, você é reprovado. E esse tempo nosso, aqui na terra, ele é um tempo de preparação. Preparação para que nós possamos viver na presença do Senhor. Não basta eu dizer que eu sou cristão, não basta eu querer, eu declarar, afirmar, não basta. Nós temos que realmente viver. Esses que não honram a Cristo neste mundo, não têm qualquer comunhão com Ele, não amam a Cristo. O que essas pessoas fariam no céu? O que uma pessoa
que não fala do amor de Deus, não vive para Deus, não tem prazer na leitura das Escrituras. O que é uma pessoa que na hora do louvor, em vez de estar louvando, está lendo a Bíblia, que não é a hora do louvor é a hora do louvor. Não adianta você querer espiritualizar, querendo ler a Bíblia na hora do louvor, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada coisa é a sua coisa e tem o seu lugar definido. A liturgia do culto, ela não é feita segundo o desejo da minha vontade. Não, é uma ordem bíblica. E aí, se você inverte ordens, você está fora. E ontem um dos pastores fala assim, um dos princípios de um culto bíblico é, não ofereça a Deus o que Ele não está pedindo. Ofereça só o que Ele está pedindo. Isso é um culto a Deus. Aqueles que não fazem as coisas que Deus fala para ele fazer aqui, o que eles vão fazer no céu? Por mais que nós desejemos que aquelas pessoas que nos são importantes e são caras vão para o céu, o que essas pessoas vão fazer lá? Não é possível. Vai ser um inferno. Vão ser um inferno se houvesse essa possibilidade. Então tem alguns ritmos de música que para mim são intoleráveis. Por que eu vou comprar um CD daquilo? Ou por que eu vou encher a minha casa com aquele som? Eu ligo lá o som lá, até a Rosa falou assim, você colocou uma musiquinha? Eu coloquei. Aí eu estava lá na cozinha fazendo não sei o que, eu ouvi a música, o negócio já começou a me arder o ouvido. Eu fui lá, mudei. É uma ordem aleatória. O que uma pessoa que não tem afinidade com Deus vai fazer com ele no céu? Nada. O que esses tais poderiam estar fazendo no céu? O céu não seria um lugar apropriado para eles. As alegrias celestiais não iriam alegar essas pessoas. As pessoas não ficariam felizes lá. Uma frase de um pastor que eu ouvi uma vez, que é dura e até chocante, que se Deus, depois de uma eternidade, fosse lá no céu, fisicamente, e falasse, quem quiser sair, sai que eu perdoo, as pessoas, não quero, aqui está bom demais. Mas com sofrimento as pessoas não iriam suportar viver na presença do Senhor, louvando, falando glórias a Deus. Algo que a gente começa a fazer e nos alegra. Se eu pudesse, a gente cantaria mais louvores. Iria ficar cantando, porque nos alegra proclamar palavras de adoração ao Senhor. No caso desses, a felicidade celeste não seria compartilhada com elas. As atividades que caracterizam o céu seriam uma canseira e um enfado para o coração dessas pessoas. Se você está entre esses, arrependa-se. Mude a sua atitude antes que seja tarde demais. No céu habitarão apenas aqueles que têm Cristo como seu tudo. Amém. Entenda que tanto eu como você, nós estamos num processo. Não crie um crivo sobre a sua vida maior do que o próprio Deus cria. Nós temos que caminhar em direção a um alvo. Nós estamos longe disso. Quando nós olhamos no espelho e vemos a nossa feição pecaminosa, nós não vemos algo bom, mas algo que está em processo de transformação. Pastor, em Oséias, capítulo 6 e o capítulo 14, falando que Deus ele prefere misericórdia, o que eu quero não são sacrifícios, é misericórdia e conhecer a Ele. E no final do 14 também falando isso, que o mais do que sacrifícios, o que agrada a Ele é o fruto dos lábios, né? Para você entender esse contexto do que a Melissa está falando. Livro de Oséias é um livro profético. Profético não no sentido dos moldes que nós vivemos hoje, mas no sentido de exortação de um povo. Então o livro de Oséias, ele tem o foco básico, inicial, o povo de Israel, que tinha pego todos os mandamentos do Antigo Testamento, em especial de Deuteronômio e Levítico, e eles trouxeram aqueles mandamentos, aqueles rituais, como uma forma de justificação dos seus pecados. Então, quando eles se apresentavam a Deus, eles se apresentavam com o coração totalmente podre, mas justificavam as suas vidas através de sacrifícios. E aí, Deus, através do profeta Oséias, está exortando o povo de Israel, falando assim: o que vocês estão oferecendo, para mim não vale nada.
Mas o Senhor mandou. Não vale nada, porque o coração de vocês não está voltado para mim. E aí ele fala, a frase que ela falou: misericórdia quero e não sacrifícios. Em outro texto ele fala: será que você acha que eu tenho prazer no sangue de animais? Não, tem uma palavra, fugiu agora. Será que vocês acham que eu prefiro o sangue de bezerros e de animais, ao invés que vocês me sejam obedientes? Juntando tudo isso, é o que Jesus Cristo fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a misericórdia nossa, ela só é aplicada em relação a quem? Então, o que ele está falando é: vocês estão trazendo bezerros para mim, mas na verdade eu quero obediência, e eu quero que vocês demonstrem o amor ao próximo, que é nada mais, nada menos do que o mandamento que Cristo ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Facilmente nós poderíamos acrescentar muitas coisas. O assunto de Deus, Jesus Cristo no céu, de forma alguma se esgotou. Meramente caminhamos pela superfície. Eu poderia ter mostrado como Cristo deveria ser tudo em uma igreja invisível. Templos públicos esplêndidos, numerosos cultos religiosos, cerimônias maravilhosas, exércitos de homens ordenados ao ministério, mas sem Cristo não vale nada. Eu poderia ter falado que Cristo deve ser tudo no ministério cristão, nos louvores, na pregação, mas se Cristo realmente não está no centro disso, não vale nada. Eu poderia ter falado sobre todos os ofícios de Cristo, que Ele é o sacerdote, que Ele é o profeta, que Ele é o rei, e tantos outros, príncipe da vida e todos os outros, mas se realmente essas palavras, elas são apenas palavras para nós, daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa brincadeira, eu e os filhos do André, a respeito dos salmos, mas se a gente recitar isso, simplesmente por recitar, não vale absolutamente nada. Basta nos dizer que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo para você? Se Cristo é tudo para você, então nós devemos aprender quão irremediavelmente inútil é a religião sem Cristo. Qualquer culto religioso sem Cristo não vale nada. Se Cristo é tudo para nós, nós temos que aprender que é pura insensatez querer atrelar qualquer coisa a Cristo como necessária à salvação. Não tem nada que é necessário à salvação além da figura de Cristo. Nem a sua presença aqui, nem o seu dízimo, nem a sua oferta, nem a sua frequência, nem a sua pregação, nada, nada, nada. Mas todas essas coisas, elas são o quê? Símbolos do que há dentro do seu coração. Quando você age, você está mostrando para Deus que você não simplesmente professa um Cristo de uma forma superficial, mas é algo que é real no teu coração, porque você não consegue viver sem fazer isso. Se Cristo é tudo para você, então você deve aprender que todos aqueles que queiram ser salvos têm que se render ao Senhor. Amém. A sua vontade, o seu desejo, os seus planos, tudo que você pensa, não tem nada de importante se Cristo não estiver no meio. Aleluia. Se Cristo é tudo para você, então nós devemos aprender que todo o seu povo convertido vive como que realmente acredita nisso. E se você realmente acredita que Cristo é tudo, a sua vida ela vai ser diferente, tem que ter transformação. Você não pode continuar o mesmo. Não é possível que você ouça a palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus, você não tenha transformação. Uma das marcas, foi falado ontem na igreja, uma das marcas de um cristão verdadeiro chama-se mudança, transformação. Pastor, essa transformação ela acontece uma vez na vida da gente para ficar. Quando isso acontece, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de estilo, é uma mudança de tudo. E daí você começa uma nova caminhada, mesmo que você seja errado, que você está caindo aqui, levantando aqui lá, mas você sabe o que é que você quer. Você sabe, porque daquele dia que houve aquela mudança, você não pode ser a mesma pessoa que você era antes. Jamais. Você não quer voltar atrás.
É bonito ver, eu digo isso, eu não consigo dar um passo certo, mas tem uma coisa, meu alvo é Cristo. Amém. Uma coisa para completar o raciocínio da nossa querida irmã dos reis. Ela falou assim, quando você uma vez, se ela está se referindo a um momento, ela está errada. Mas se ela se refere a cada vez... Não, eu me aquele momento que Jesus me chamou, que eu entendi aquela voz. Você entendeu aquela voz, mas dia após dia Ele vai trazendo novos conhecimentos para você, e você se converte dia após dia após dia. Porque muitas pessoas, querida, eu entendi, mas tem muitas pessoas que acham, dos reis, que é apenas aquele momento. Eu aceitei Jesus, eu me converti, acabou! Uma luta muito grande para você. Dia após dia. E aí o Senhor, dia após dia, Ele vai colocando um tijolinho no seu muro, vai edificando um tijolinho e um tijolinho, para que no dia do juízo a sua casa, se não estiver perfeita, Ele a completa. Porque eu sei em quem tenho crido. Ele tem guardado o meu depósito até aquele dia. Você vai lutar, quando chegar numa hora, no final, Jesus, a minha construção, meu templo não está construído. Acabou, eu arrumei. Ele vai lá e completa. Cristo é tudo, então nós devemos aprender a depender de Cristo. Nós devemos aprender a confiar em Cristo, mais do que nós temos feito agora. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Para finalizar a exposição desse tema, para finalizar a exposição deste livro, eu quero convidar você a abrir Apocalipse 22, 20. Se a tua versão é diferente da minha, você leia comigo, tá? Para não dar destoamento. Repete comigo. Aquele que dá testemunho, dessas coisas, diz. Quem está falando é Jesus Cristo para mim e para você. Certamente venho sem demora. O que nós falamos para Ele? Amém. Nós falamos também para Ele, vem Senhor Jesus. Senhor, queremos glorificar ao Senhor pelo tempo em que nós estudamos sobre o tema santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Por muitas semanas, Pai, nós nos debruçamos nesses ensinamentos. Estamos muito aquém de conhecer o Senhor, Pai. Nós temos toda uma jornada ainda, alguns mais anos, outros menos anos, mas temos essa caminhada, e como Moisés falou com o Senhor, se o Senhor não está conosco, não tem sentido. Se o Senhor não está conosco, não tem sentido nós continuarmos caminhando. Pedimos que o Senhor nos guie, nos direcione e seja conosco. Agradecemos por todo o conhecimento que nós podemos receber desses ensinamentos, Pai. Pedindo a Ti que não sejam apenas ensinamentos, não sejam apenas conhecimentos, mas que nossos corações sejam transformados em estatura e graça para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.